Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Rezende e hoje eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus ministrou em meu coração quando eu estava lendo a Palavra de Deus. Refletindo no texto de João 4, eu cheguei a algumas conclusões, mas para entendermos um pouco a conclusão, vamos entender o contexto. Havia a necessidade de Jesus viajar até a Galiléia, e para isso ele precisava passar pelas terras da Samaria. Só que havia uma rixa histórica entre judeu e samaritano, desde a diferenciação entre Roboão e Jeroboão e divisão das tribos de Israel. Depois de longos conflitos internos, depois que Babilônia sitiou Judá, o povo samaritano foi destruído e muito tempo se passou e aí essa diferença ainda existia. Por isso, quando Jesus estava cansado e foi até uma fonte, ao qual Jacó colocou e retirou água, e havia uma mulher samaritana, ela estranha, aquele judeu ia falar com ela, um homem judeu falando com um samaritano. E a partir daí, a gente entende que Jesus queria aquela água para beber, porém era a mulher que mais precisava da fonte de água viva, que é Jesus, aquele que foi enviado por Deus. E aí você consegue entender que aquela mulher ela tinha verdades até aquele dia, só que a partir daí ela foi transformada e aprendeu coisas novas. Primeiro ela aprende que poderia haver um contato sincero entre judeu e samaritano. Depois ela entende que não era aquela água física que ela precisava, e sim as coisas que vêm de cima, as coisas que levam à vida eterna, o próprio Jesus Cristo, a fonte de água da vida. E depois disso ele começa a falar com ele, debater sobre aquilo que ele havia aprendido, sobre a importância que aquela fonte tinha para ele, aquela fonte tinha uma importância histórica, tradicional. E mais à frente, Jesus começa a mostrar que o seu conhecimento não era apenas em parábolas. Ele pergunta diretamente, vá, chame seu marido, e ela diz que não tem marido. E Jesus é muito fatídico e fala, não, eu sei que você não tem marido, porque você já teve alguns, e o que você está agora não é seu marido. E então essa mulher, ela começa a entender que o poder e inteligência de Cristo era muito superior ao poder e inteligência de um homem. Tanto que ela fala, Senhor, vejo que você é profeta. E aí ela começa no versículo 20 falando o que iremos refletir. João 4, versículo 20 diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar? A palavra de Deus, ela diz que essa mulher ela tinha grande dúvida, porque os judeus diziam que era em Jerusalém que deveria ser feita adoração, no templo ali reedificado. Porém, os samaritanos viviam em edificações e adoração em montes, porque os judeus haviam retirado a permissão, e Jeroboão ele tinha grande medo no início que o povo visitando Jerusalém o tempo todo ele ficasse apegado àquilo. Então ele começou a edificar templos nos montes. Então houve até essa diferenciação. Porém, Jesus já não responde, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente precisa começar a retirar da nossa verdade única e exclusiva que a nossa adoração tem que ser em lugares exclusivos. Muitas vezes nós estamos vivendo apenas em adoração ao Senhor, exaltando, engrandecendo o seu nome, ofertando a nossa vida em templos, na nossa igreja, na nossa comunidade evangélica, na nossa comunidade onde nós estamos bem. Porém, muitas vezes nós colocamos a nossa adoração em pontos como montes, onde nós nos retiramos, onde nós ficamos sozinhos. Eu não estou falando para você parar de frequentar igrejas, nem parar de ter os seus momentos a sós com Deus. Muito pelo contrário, eles são importantes. Tanto a parte da comunhão com seus irmãos, tanto o seu a sós com Deus. Mas e o resto? E o restante da nossa adoração? Ela precisa ser em espírito e em verdade. Nós precisamos nos colocar todo o nosso eu,
todo o nosso lado espiritual e subjugarmos a nossa carne, a nossa necessidade por coisas físicas e clamar pelo espiritual. E além disso, sermos sinceros. Com a nossa mente, força, alma e entendimento, devemos amar a Deus. E a partir daí, nós seremos adoradores em espírito e em verdade. Então, a minha palavra de desafio hoje é: assim como essa mulher que foi confrontada das suas verdades e percebeu que tudo aquilo que ela tinha como conceito formado foi refeito com o encontro com Jesus, que tal nós também mudarmos? Nós precisamos adorar ao Senhor em todo o nosso tempo, louvar o nome do Senhor enquanto tivermos fôlego, assim como diz no Salmo 150, seu último versículo. E aí, será que somos adoradores em espírito e em verdade? Será que temos servido ao Senhor fora de templos e fora do monte? Ou seja, adorado ao Senhor o tempo todo? Reflita sobre isso. E eu tenho certeza que quando você for um adorador em espírito e em verdade, quando a igreja for uma adoradora em espírito e em verdade, nós iremos transformar a sociedade onde estamos. E assim, conseguir trazer muitas mais pessoas à comunhão e conhecer o amor de Cristo. Deus te abençoe. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Um Pouco Mais do Evangelho. Eu espero que você tenha gostado e eu te faço um convite a deixar um comentário sobre aquilo que você acha que pode melhorar ou sugestões de novos temas ou conversas. Também queria lhe pedir que você deixasse um like no vídeo se gostou, se inscrevesse no canal e principalmente compartilhasse. Porque é importante não que o canal cresça, mas sim o nome de Jesus Cristo. Então que outras pessoas possam aprender sobre o próprio Jesus e o Evangelho dele. Tudo bem? Fica com Deus e que Ele te abençoe.